tópico 3, falar sobre o andar na carne versus o andar no Espírito. Para nós aprofundar nesse andar na carne e andar no Espírito, vamos citar alguns versículos bíblicos para fazer uma análise mais profunda desses dois caminhos. Romanos capítulo 8, verso de número 1 até o verso de número 8. Vai dizer assim, são versos simples, a gente cita até de cor, versos fáceis de memorizar. Diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, esses tais são carne, e os que se inclinam para o Espírito, esses tais são Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade para com Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Bom, através de Romanos 8, para a gente entender Romanos 8, a gente precisa voltar no capítulo 7. Porque no 7 existia uma sombra de dúvida, existia uma nuvem de dúvida, ao qual Paulo estava sendo afligido. E essa nuvem de dúvida ela é dissipada quando Paulo cita Romanos no capítulo 8. Que ele vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque existe um grito de desespero para quem está debaixo da lei, mas existe um grito de vida e de paz para quem está debaixo da lei de Cristo. E o que a gente podemos notar através de tudo isso é que Romanos no capítulo 8 a gente tira a água do poço da salvação, que é Jesus. A gente vê a necessidade de uma vida santificada. No capítulo 2, quando a gente vai ler, eu vou aqui mostrar para você de uma forma mais simples para você entender. A lei é como um espelho. Ela não pode tirar a sujeira do nosso rosto. Ela somente mostra o nosso pecado, assim como um espelho. Mas aí nós vamos até o recipiente e lavamos o nosso rosto. Então a lei, ela estava enferma pela carne. A lei ela é perfeita, ela é santa. Só que o ser humano não. Então ela está enferma pela carne. A carne que é a corrupção. A carne é que fez com que a lei ficasse enferma. Então Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, e condenou o pecado na carne. Só que no verso 2 aqui, Paulo ele vai explicar para a gente que existiu a lei do Espírito de vida, que a gente pela lei somos libertados da lei. A lei do Espírito de vida é a lei que o Espírito Santo coloca em nós para que assim tirar a gente da tirania do pecado. Então é bom a gente ter uma noção. E qual é a lei do pecado e da morte? A lei do pecado e da morte é a lei que todos os homens e mulheres estão debaixo dela sem estar em Cristo. Mas os 10 mandamentos é mirado por Paulo através do verso 3. Aí então, os 10 mandamentos, ele é mirado e Paulo começa a falar dos 10 mandamentos a partir do verso 3 a seguir. Então, o que a gente pode notar, o que a gente pode perceber é que a lei, ela não cumpriu o seu papel. Ela não teve como tirar o pecado do ser humano. Não, a lei não pôde fazer isso. Então, o que aconteceu? Seu Filho ao mundo, Jesus, em semelhança do pecado. Jesus foi o ser humano perfeito.
impecável. Só que através de Jesus, quem está em Jesus não tem condenação. Por quê? Porque Deus descarregou a sua ira em Cristo, de forma com que as pessoas que estão em Cristo não existe mais condenação. Só o que Paulo diz é que Paulo não está querendo dizer que não vai existir acusação. Vai existir sim, mas essa acusação é anulada, é cancelada. Só que a gente vê que a lei, ela não cumpriu o papel de tirar o pecado. É como, vou explicar melhor para você. É como Moisés. Moisés teve a incumbência de pegar os filhos de Israel e levar até Canaã. Só que à altura do Monte Nebo, o que aconteceu? Ele morreu e não cumpriu o seu papel. Então, assim, o seu sucessor Josué pega os filhos de Canaã e pega os filhos de Israel e leva até Canaã. Foi o que aconteceu. Então, Cristo fez, Josué fez o que Moisés não pôde fazer. Da forma que Cristo faz o que a lei não pôde fazer, que é arrancar o pecado, tirar o pecado do mundo. Que vocês possam entender isso e colocar na mente de vocês. Então, Deus, Ele envia o seu Filho e a sua ira é descarregada onde? Em Jesus.